Fala, gente, e aí, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho do DataType XML para o SQL. Vai ser uma aulinha aqui de uma meia hora, só para a gente entender o funcionamento dele. Apesar de ser de um outro treinamento, a gente acaba sendo cobrado na certificação. Então acho que compensa falar um pouco. O XML, ele usa marcadores, já eu explico o que é um marcador, e ele evoluiu a partir do SGML, Standard Generalized Markup Language. Esse meu inicial ali, essa linguagem de marcadores inicial, que era de uso geral, ela deu origem a 3 grandes grupos de linguagens: o HTML, que é Hypertext Markup Language. O Hypertext, ele me permite descrever layout, a gente usa isso para a web. Então as tags são parágrafos, são header, negrito, itálico, sublinhado, link, um A, né? Bom, uma outra linha foi para documento impresso, era o DocML. Isso aí foi muito usado antes do advento do Word, e ele era usado para fazer todos os trabalhos científicos, publicações científicas usavam. O CNPq usa isso até hoje. O meu filho mais novo, ele era bolsista do CNPq, e por conta de Olimpíada da Matemática, e ele tinha que fazer um monte de exercício, todos eles escritos em LaTeX. O LaTeX era a ferramenta que a gente usava para editar o DocML de uma forma mais simples. E o XML, Extensible Markup Language, ele representa dados que são estruturados. É uma representação de dado. DocML é uma representação de alguma coisa impressa, e o HTML de algum tipo de layout para a web. Tudo bem? Bom, primeiro, o XML ele é hierárquico, ou seja, ele tem uma estrutura organizada para apresentar os dados. Ele é case sensitive, então se eu abro uma tag em minúscula, eu tenho que fechar com ele em minúscula. Se ela é maiúscula, é minúscula. Tudo bem? E contém o que a gente chama de dados semi-estruturados. São aqueles dados que têm uma formatação, tem uma forma definida, podendo ser obrigatórios ou não esses dados. Ele pode ser pesquisado, pode ser formatado, pode ser validado, pode ser manipulado, ou seja, você pode fazer o que você quiser com o XML. Ah, eu posso montar a estrutura de um banco de dados, entre aspas, num XML? Pode. Você só não tem muita velocidade porque ele é arquivo texto, né? Não o XML do SQL. Mas o XML mesmo é um arquivo texto. E o XML é um padrão, e ele não pertence à empresa. Não é o XML da Microsoft, o XML do Google, da Google, né, que é a empresa, não o navegador. Não é o lá do Jobs, lá da Apple. Não. Ele é um padrão que ele foi criado para a web, e ele me permite a troca de dados entre programas diferentes. O legal do XML é que você tem uma série de tecnologias relacionadas com ele. Por exemplo, para formatação, você pode usar o CSS, Cascade Style Sheet. Ele me permite aplicar layout em cima do XML, para melhorar a apresentação dele, que aquela forma de tree-view é muito feia, né? XSL e XSLT me permitem também aplicar estilo e fazer transformações. De repente tem um XML todo de elemento, é o que a gente chama de element centric, e a gente quer transformar num HTML, ou quer transformar num XML baseado em atributos, o attribute centric. Então eu uso o XSLT para isso. Para validação, a gente tinha o DTD, Data Type Document, Data Type Definition, e ele era muito simples. Evoluiu um pouco, num período de tempo existiam os dois, existe até hoje, né, mas ninguém usa mais o DTD, por conta da simplicidade. Os nossos dados são mais complexos do que ele permitia representar. E o XSD, também conhecido como esquema, que ele valida o quê? Campos que são obrigatórios, elementos obrigatórios, atributos obrigatórios, quantidade de atributos, o que pode existir, o que não pode existir dentro de um XML. Para pesquisa, eu tenho o XPF e XQuery. XPF
ele me permite fazer pesquisa baseada em nós, e o xQuery, ele me permite, além de fazer pesquisa, ele me permite fazer manipulações do meu XML. Tá aí, ó. Essa é uma estrutura básica de XML. Começo com uma declaração XML version 1.0, encodings 8859.1. Isso aí está dizendo que o meu XML ele é Unicode. Falar nisso, todo XML é uma sequência de caracteres Unicode. Por que eu tenho que colocar encoding então? Porque a maioria dos textos gerados, eles são ASCII, né? Então, eu teria problemas aí com caracteres acentuados. Eu tenho um elemento raiz, chamado família. Isso aqui é um documento completo de XML. Eu tenho um elemento família. Esse elemento família contém um elemento pai. Esse pai contém elementos filho. O elemento pai, ele abre e fecha. O elemento família abre e fecha. O filho abre e fecha também. É uma outra sintaxe, né? Pegando aqui, ó. Deixa eu só arrumar um jeito de rabiscar. Highlighter. Olha aqui, ó. Família abre, família fecha. Pai abre, pai fecha. Por que é assim? Porque eles têm conteúdo, tem elementos dentro. O filho não tem conteúdo, é só atributo, não tem outro elemento dentro. Então você só indica aqui que ele é vazio. Essa barra antes do fechamento do sinal de maior. Tudo bem? Eu tenho atributos. Tá aqui. Atributo nome, atributo idade, atributo sexo. Tudo bem? Para cada um deles. E você vê, os que eu tinha marcado de amarelo, família, pai e filho, são elementos do XML. Todo documento de XML que ele é bem formado, ele tem o quê? Ele tem um único elemento raiz. Esse família pode ser considerado um fragmento, uma parte de um XML. Esse pai pode ser um fragmento XML. Esse filho e esse filho podem ser fragmentos de XML também. O nome igual a Aguinaldo, fragmento de XML. Tudo bem? Agora aqui, deixa eu ver. Pronto. O documento de XML é o documento completo, com o elemento raiz mais a declaração. E eu tenho o fragmento de XML, uma parte de um XML. E você pode ver que eu tenho uma ausência do elemento raiz, uma ausência da declaração. São fragmentos válidos aí. Um XML, que a gente chama de elemento centric, é aquele baseado em elementos. O elemento produto, que tem o elemento ID, 1. O elemento nome, martelo, o elemento preço, 1034. Tudo que você abriu, você fechou, né? Produto barra produto, ID barra ID, nome barra nome, preço barra preço. Todos os elementos você abre e fecha. Tem uma variação disso que é o attribute centric. Eu tenho o elemento produto, que ele fecha assim, ou o elemento produto, você pode ver que não tem a barrinha, então ele precisa fechar com elemento de produto com a barra. Abro e fecho cada elemento. O que manda nesse modelo aqui do attribute centric é que eu tenho atributos para guardar os dados e não elementos. Está aí, ó. Beleza? Então, atributo ID, atributo nome, atributo preço. Qual a diferença maior entre elemento e atributo? Elementos eu posso ter repetição. Posso ter N elementos filho dentro lá do outro XML. Atributo eu não posso repetir. Eu não posso ter dois atributos ID dentro do produto. Não posso ter dois atributos nome, dois atributos preço, por aí vai. Dentro do SQL, o XML ele é um data type, desde 2005. Ele usa esquema collection para ser formatado e para ser validado. Desculpa, formatado não, para ser validado.
ele é usado para representar eventos das triggers de DLL e de logon. E eu tenho também que a maioria dos eventos do SQL usam XML. E o Service Broker, que é aquele recurso de trabalhar de forma assíncrona no meu SQL, ele trabalha também com XML. O DataType é usado para armazenar ou o documento completo ou fragmento de XML. Então, um DataType XML pode armazenar qualquer string, qualquer texto. Ele pode ser validado se eu usar esquema. Contém métodos que permitem a pesquisa ou manipulação de conteúdo. Ou seja, eu tenho um método que pesquisa na árvore do XML, na estrutura dele. Eu tenho métodos que me permitem inserir elemento novo, alterar elemento existente, excluir elemento. Tudo bem? E ele é armazenado no que a gente chama de forma canônica. O que você escreve não é exatamente o que ele armazena. Vamos brincar um pouquinho. Por exemplo, variável XML. Declara @XML do tipo XML. Eu vou setar essa variável XML com o texto pessoa nome Aguinaldo / pessoa. Você pode ver, você abriu e fechou o elemento pessoa. E seleciona esse XML como forma canônica no título. O que eu fiz? Olha lá. Pessoa nome Aguinaldo. Como ele não tem conteúdo, ele colocou a barrinha. Não é exatamente o que eu digitei. É o melhor jeito para armazenar. Ele já faz isso para mim. Uma outra coisa. Quando você trabalha com XML e ele apresenta o dado aqui no resultado, você pode ver que tem um link. Se você clicar nesse link, ele vai abrir uma nova janela com o conteúdo do XML todo, que muitas vezes não cabe aqui, né? Vamos lá. Posso ter um campo de XML dentro de uma tabela, um parâmetro de XML numa procedure, numa função? Posso. Aqui, ó, eu criei uma tabela aluno, onde o código do aluno é identity, só para ter uma autonumeração. Nome do aluno é varchar de 50. E observações aluno é um XML. São alguns documentos do aluno, né? Olha lá, documentos RG tal, /documentos. Documentos RG, CPF, aí eu fechei o CPF, fechei o documentos. É só olhar no script aqui, né? E o outro filho, Pedro, documentos RG como atributo, CPF como atributo. Você pode ver, o Bruno só tem RG, o Antônio ele tem RG e CPF como elementos, e o Pedro tem RG e CPF como atributos. São todos XML válidos. Aí quando você seleciona de aluno, ele traz o resultado para você. Tudo bem? Vamos lá. O XML Schema Collection, eu vou falar tudo que eu tenho que falar, depois eu volto ali para o código e a gente começa a brincar um pouco. O XML Schema Collection é o objeto que eu uso para armazenar esquemas. Eu não tenho objetos separados, é uma coleção só com todos os esquemas do seu banco. Então você vai fazer o quê? Você vai definir um esquema baseado no XML esquema dessa w3.org, World Wide Web Consortium. E aí eu tenho, olha, o meu XML vai ter o elemento documentos, que é um tipo complexo, ou seja, formado por outros elementos, que é uma sequência, ou seja, de tipos em ordem e obrigatórios. E o meu elemento name RG é do tipo string, elemento name CPF do tipo string. Então eu sei que, se algum XML for validado com esse XML esquema, ele vai obrigatoriamente ter que ter uma tag documentos, e ele vai ter que ter dentro dele um RG como elemento e um CPF como elemento. Bom, vamos lá, né? Então tá aqui, ó. Eu criei um script que ele recria o banco de dados do ONSDB, crio o banco e uso. Eu vou declarar minha variável do tipo XML e vou selecionar como forma canônica, só para você ver que é aquilo mesmo. Clico no link, ele vai abrir uma janela nova, onde ele me dá a estrutura do XML. Tudo bem? O outro comentário que a gente fez foi do aluno, né? Create table aluno, código nome mais observações do tipo XML.
inserir aqueles itens, select asterisco from aluno, todo mundo aí, ó. E ops, todo dado. Qualquer um deles que você entrar, documentos com RG e CPF, documentos com RG, todos fragmentos válidos XML. Documentos RG e CPF, terminando ali. Legal. Deixa eu só fechar aqui. Agora eu quero validar isso aí. Quero obrigar a entrar com documentos dentro dele, RG e CPF como elementos. Criei. XML Schema Collection, XSD documento aluno. Essa Unicode aí. Que era a mesma que estava lá no meu slide, né? Vou dropar a tabela aluno. Vou criar de novo. Como você faz para validar? XML e entre parênteses o esquema que ela obedece. Pronto. Isso vale para variável também, isso vale para parâmetro. Vou inserir 3 alunos agora. O Bruno Antônio Pedro. F5. Opa. Erro no CPF. Olha lá. Dentro de documentos. É lógico, o Bruno não tem CPF, não dá para entrar o dado dele. Se você vir aqui, ó, select asterisco from aluno, ninguém foi inserido. Uma seleção só, né? Ó. Erro, CPF location, na documentos 1. O Antônio, beleza, ele tem o RG, tem o CPF nessa ordem, dentro de documentos. E o aluno Pedro só tem RG e CPF, mas como atributo. Pau também. Olha lá, ele não achou nos atributos, ou o atributo RG não é permitido, né? Na lista de atributos RG, dentro de documentos, ele não era válido. Seleciono dados de aluno, somente aquele que tem o CNPJ, o CPF, o RG. Nessa ordem, RG, depois CPF, é que foi validado pelo esquema. Tudo bem? Voltando ao nosso slide, aí sim. Bom, um outro assunto agora não é só trabalhar com coluna XML. É o que? Eu trabalhar exportando dados em XML. Então a gente trabalha com uma cláusula que já existe desde 2000, que é o for XML, e as suas variações. E ele retorna uma string XML em vez daquela tabela tradicional de linhas e colunas. Ele é configurável, ou seja, eu posso retornar elemento, posso retornar atributo e posso retornar esquema. Vamos lá. Primeiro, uma exibição RAW é uma exibição simplificada do dado, uma execução básica, uma representação básica. E a cláusula for XML RAW, ela me traz o quê? Linhas, aqui ó, row. É Natal, row. E como você consegue chegar nesse XML, onde cada row ele representa uma linha do teu select? Select asterisco for um tipo de produto, for XML RAW. Só isso faz o quê? Ele trazer cada linha identificada como row e cada coluna como um atributo dessa linha. Código tipo de produto 1, nome do tipo de produto ferramenta. Código do tipo 2, fruta. Tipo 3, material escolar e por aí vai. For XML alto, ele muda um pouquinho a minha estrutura, onde ele traz o nome da tabela, ou alias que você está usando, né, no lugar do row. Isso aqui tem diferença quando a gente usa join de um para o outro, mas numa tabelinha simples, o for XML alto, ele é basicamente igual ao RAW, porém, nome da tabela ou o alias dela. For XML PF. O PF ele existe porque o for XML explicit era muito difícil de trabalhar na época do 2000 e esse aqui apareceu em 2005, onde ele traz uma linha, que é um elemento, e elementos para essa linha. Essa é a versão básica dele, né? Então, o que era atributo vira elemento. For XML PF. Tudo bem? Isso aí é a diferença entre cada um dos três. O RAW, row e atributos. O alto, nome da tabela ou da view ou da table value function, ou apelido delas, e mais atributos. E aqui
no for XML-PF, eu tenho row e mais elementos para cada coluna. Agora a gente vai brincar um pouquinho com esses caras para fazer seleção de dados. Então, vamos aqui criar o banco de dados. Fui lá, criei. Para poder fazer os selects, para testar o for XML Auto, PF Raw, eu vou criar duas tabelas, tipo de produto, produto, e vou popular essas tabelas também. Então tá aí. F5. Se eu selecionar tipo de produto, sem XML, é uma tabela. Se eu selecionar produto, também uma tabela. E aí começa. Select asterisco from produto for XML Raw. F5. Em vez de trazer uma tabela, ele trouxe um XML row para cada linha e elementos row, né, para cada linha e atributos para cada coluna. Pô, legal. Aí você vem aqui. For XML PF. Agora com elementos. Row. E cada coluna vira um elemento. For XML Auto. O nome da tabela. E mais atributos. Tudo bem? É bem o que a gente tinha visto nos slides. Se você chamar de produto P, executar, em vez do nome da tabela, ele usa o apelido que você definiu. O alias está valendo aqui. Tudo bem? Deixa assim. O for XML Raw sozinho, ele faz o quê? Ele me entrega row e mais os atributos. Raw com produto. Em vez de usar a palavra row, ele usa a palavra produto. E os atributos é a mesma coisa. Tudo bem? XML-PF para produto, que era também com row. Agora tem, em vez de row, código, nome, preço e código, eu tenho produto, código, nome, preço e código. Código do tipo, né? Tá aí. Eu não consigo, no for XML Auto, dar um apelido para a coluna. Isso só pode ser para Raw e para PF. Por isso que eu deixei comentado ali para não ter erro. Uma outra coisa que você pode colocar nos seus for XML é um elemento raiz. De repente, teu outro sistema está precisando de um elemento raiz, não é só os dados, ele precisa também de um root. Então, root, produtos. Olha lá. For XML Raw, produtos. É o raiz e cada linha é um row. Ups. Foi aí. For XML PF com root de produtos. A mesma coisa. Você pode aliar, né? Dar outro nome para essa linha, aquela coisa toda. For XML Auto, root de produtos. Esse aqui é uma visão que eu gosto bem. Produtos, produto, produto, produto. Cada campo, um atributo dele. Eu acho atributo que ele é mais econômico do que elemento, né? Elemento parece o nome duas vezes por linha. O atributo parece uma vez só. Agora uma coisa triste. Estou criando uma tabela com espaço no nome. E tem um campo int. E eu inseri nessa tabela o valor 1. E vou fazer um select for XML Auto. Só para vocês verem o seguinte. Tabela, underline, o hexadecimal do espaço, underline A. Tudo bem? Só para mostrar aí que o XML ele não pode ter espaço no nome do elemento, no nome do atributo. Então, ele vai e muda isso para você. Tudo bem? Eu vou renomear a tabela A para tabelaça, usando SP rename. O C cedilha só para mostrar um caractere Unicode. E na hora que você der um select asterisco from tabelaça, for XML Auto, o nome da tabela vem correto. Por quê? Porque o tipo de dado armazenado dentro do XML é Unicode, né? Uma string Unicode. Então tá valendo. Fazendo join do tipo de produto com produto, aqui a ordem das tabelas ela reflete no resultado.
ordenando pelo tipo de produto. Então, eu posso ordenar por nome, posso ordenar por código, desde que seja pelo tipo de produto, que é a primeira tabela que você tem. For XML Auto. Ele faz o quê? Ele me traz um elemento por primeiro tipo de produto, dentro dele todos os produtos associados. Um elemento para o segundo tipo de produto, elementos associados. Elemento para o terceiro tipo, produtos associados. Tudo bem? Se você esquecer de escrever o order by, como os produtos estão todos fora de ordem, olha o que faz. Ele produto 1, tipo de produto 1, 2 produtos. Tipo de produto 3 mais 1. Tipo de produto 1 volta, mais outro. Tipo de produto 2, tipo de produto 1, tipo de produto 2. Está tudo fora de ordem. Eu tenho que ordenar o dado antes de fazer ele ser representado como XML. For XML Auto, agora eu estou fazendo produto, join com tipo. A coisa triste. Tabela produto vem antes, então ele teve uma lista com todos os produtos. Dentro de cada produto, tipo associado. Produto marreta, do tipo 1, tipo 1 está aqui. Produto 2, que é o serrote, tipo 1, está aqui. Por aí vai até o final. Primeiro produto, depois dentro de cada produto, tipo associado. Essa visão aqui eu não achei tão simpática como a anterior, não. Tipo de produto com produto, usando alias para as tabelas. For XML Auto, está lá, ó, TP/IP. Mais um pouco. For XML PEF. Opa. Uma linha com elementos, código tipo produto, nome tipo, código produto, nome produto, preço produto e código tipo de novo. Você pode ver que eu estou usando código tipo de produto uma vez, código tipo de produto duas. É o que você tem lá de coluna no teu result set, né? Elemento eu posso repetir, por isso que está dando certo. Fecho aqui. E aí eu faço for XML Raw, que traz tudo como atributo. Ah, por que não deu pau? Porque eu tirei o segundo código tipo de produto. Dei uma olhada aqui, ó. Eu fiz todos os tipos de produto, código e nome. E da tabela produto eu peguei só o código, nome e preço. Eu não repeti o código tipo de produto. Senão, não deixaria fazer. Também ele daria pau. Não posso ter dois atributos com o mesmo nome. Tive que fazer uma limpeza aí. Ops. Selecionando. O for XML PF é legal por causa disso aqui, ó. O código de produto eu quero que ele seja o atributo, o arroba na frente, código produto. Nome e preço sejam elementos mesmo. Olha lá. Row, código produto 1. Nome de produto e preço de produto como elementos. Eu defini que código produto é um atributo do XML. Então, legal. No PF que eu consigo fazer esse tipo de brincadeira, né? Esse outro aqui, ó. O código produto ele é um atributo. O código do tipo, nome do produto e preço do produto, ele vai entrar como código do tipo, como atributo tipo dentro do elemento detalhes. Nome do produto é atributo nome dentro do elemento detalhes. E o preço é o elemento preço dentro do elemento detalhes. Você cria a estrutura que você quiser do XML. Olha aí. Atributo na linha. Dentro dele um detalhes. Atributos tipo e nome. E elemento preço. Do jeitinho que você definiu. Aqui você tem liberdade total para a criação dos seus XMLs. Tudo bem? Eu posso simplesmente fazer um atributo code, um elemento nome, um elemento preço, linha a linha, né? For XML PF, em vez de row, eu quero que ele tenha produto no nome da linha, e o root produtos. Vai que é assim que você precisa entregar para o outro sistema, né? Tá todo mundo aí, ó. Produtos, produto, código 1, marreta R$40. Produto, código 2, serrote 70. Por aí vai. Descendo aqui. Eu vou agora trabalhar com valores nulo. O preço do produto é nulo. Mentira, preço não. Arroz de forno é nome, preço é 10, código do tipo de produto é nulo. For XML Auto. Eu venho aqui. Olha a última linha aqui, ó.
não aparece o código tipo de produto. E às vezes você até quer. Por que você quer o código tipo de produto? Porque senão estoura o programa que você está usando para leitura, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai usar o XSI New. Olha, no alto é assim, no RAW também é assim. Pode ver que não apresenta o atributo com nulo. E agora, for XMLPF, elements XSI New. Eu estou fazendo o quê? Estou querendo indicar que um determinado elemento é nulo. Você pode ver, cada linha ele ganha uma especificação aqui de namespace. E na linha que é código tipo de produto nulo, ele indica para você, ó, XSI new igual a true. Indicação de que não tem conteúdo. E aqui embaixo agora, estou cadastrando um produto com o valor de nome vazio, isso aqui não é nulo, preço 10 e código tipo de produto nulo. E vamos selecionar de novo. For XML alto. E vou dar uma olhada lá embaixo, nome do produto vazio. Nome do produto vazio não quer dizer que é nulo. Uma string de comprimento 0 é uma string. For XML raw, mesma coisa. Olha lá o nome do produto. Agora aqui, for XMLPF element XSI new. De novo, nome do produto. Vazio, tem nada a ver com nulo. Ou seja, ele trabalha de forma adequada. Estou selecionando agora todos os dados. E fazendo aqui um select asterisk para um produto for XML alto como produto do tipo. Eu estou misturando o select, eu estou fazendo o select asterisco para um tipo, vai devolver uma tabela, e eu quero uma coluna do tipo XML. Então, entrou. Só que ele não trouxe XML, olha o que ele fez. Ele trouxe texto. Isso não quero que seja XML. O que a gente fazia na época... Bom, agora, atualmente, né, porque o XML ele foi criado em 2005 e esses comandos for XML são da época do SQL 2000. Eu venho aqui, ó, eu faço uma conversão para XML desse conteúdo. Aí beleza, tá aí uma lista de todos os produtos, não necessariamente os produtos do mesmo tipo, né? Agora, eu tenho agora a palavra reservada type, então for XML alto, vírgula type. Não precisa fazer conversão para XML. Quando você usa o type, ele já converte para você. Então tá aqui, Shift F5, tá lá, ó, já vem XML. Aí é um ganho, né? Eu não preciso ficar fazendo conversão toda hora. Se eu quiser brincar mais um pouquinho, estou criando uma tabela de log, onde eu tenho o nome da máquina do cliente, o hostname, e os dados em XML. Estou fazendo um log para guardar eventos de uma trigger de logon, uma trigger DDL, e por acaso minha trigger é essa aqui, ó. O DDL trigger vigia table. No database, eu estou no database DB, então nesse database, para create table, alter table e drop table. O que eu vou fazer? Cada vez que eu fizer uma criação, alteração ou drop de tabela, ele vai inserir na coluna dados do log o event date. Event data é uma função que retorna todas as características do evento gerado. Então tá aí. Vou dropar uma tabela. F5. Eu vou criar uma tabela que tem um campo inteiro. Eu vou alterar a estrutura da tabela, adicionando uma coluna nova chamada outro campo, também do tipo inteiro. Pronto, garoto. Fiz 3 manipulações aí de dados. Dropei, criei e alterei. Se eu der um select asterisco from log, eu descubro que na máquina SQL Dev do cliente, Event Instance, olha lá. Event Type Drop Table, eu tenho todas as características.
a hora de execução, processo, nome de servidor, nome de login, usuário desse login dentro do banco, nome do banco, esquema que ele está usando, nome do objeto, tipo do objeto e o comando de SQL, é o comando de text aqui, ó, drop table tabelaça. Posso fazer isso também com o create table. Tá aí, ó, mesmas informações. No meu, deixa eu ver, no meu comando, create table tabela campo int. Tudo bem? Ctrl F5 aqui. E no alter table, eu tenho o alter table list, alter table action list. Estou criando coluna chamada outro campo. E embaixo comando de text. Perfeito. Tem todas as informações guardadas na forma de texto. Isso aqui pode ser pesquisado no futuro. Bom, agora sim a gente vai finalizar falando um pouquinho do jQuery, que nada mais é que uma linguagem de pesquisa e de manipulação de nós XML. O nó pode tanto ser um elemento quanto um atributo. Bom, para fazer essa manipulação ele usa expressões flower, pronúncia flor em inglês, e esse flower ele vem de for, eu posso percorrer cada elemento do XML, cada nó, cada atributo, cada elemento, cada atributo. O let ele me permite atribuir valor, o where ele me permite fazer pesquisa, o order ordena dados e o return ele retorna um formato novo, um novo nó de XML. Pode ser elemento, pode ser um elemento com atributo, elemento com elemento dentro. Formato disso você que vai escolher. Tudo bem? Quando você trabalha com XQuery, você tem alguns métodos à disposição. Query faz pesquisa nos dados e retorna XML. Value faz pesquisa nos dados e devolve o valor, o conteúdo daquele elemento, daquele atributo. Verifica a existência de um nó. Modify, ele modifica o nó. O Modify, ele tanto pode fazer insert, quanto uma alteração, cria um nó novo. Posso fazer uma alteração de conteúdo, ou posso excluir um nó. E o Nodes, ele faz o meu XML ser retornado como um conjunto de linhas. Ele volta para aquele formato de tabela. Tudo bem? Vamos partir para o exercício aqui, porque a gente já faz o exemplo, já fica mais fácil de entender. Estamos aqui na máquina virtual, criando de novo o banco de dados DB vazio. Está ali. Vou criar um XML de família, inserir numa tabela, só tem um campo chamado dados, do tipo XML. Esse meu XML ele é um documento completo, você pode ver que tem lá a declaração, XML verso encoding. Eu tenho um nó raiz, que é o família, e 4 nós, 4 elementos pai, o Antônio, o Aguinaldo, o Daniel e o Fernando. Cada elemento pai tem alguns filhos. Cada filho tem atributos, nome, idade, sexo. O nome do pai é atributo do elemento pai. Beleza? Vou executar, só para inserir o dado em tabela. Mais fácil manipular, né? Pronto. E aí a gente começa a fazer uma seleção de dados aí. Dados query, a partir do raiz do meu documento. Os elementos família. Vou dar um F5. Olha lá, ele vai trazer um conteúdo de XML. Sempre, deixa eu só pegar ele aqui, sempre o query devolve XML para mim. Tudo bem? Elemento família no documento. Vou pegar ele aqui, fechei. Select dados.query família pai. Elementos pai que estão dentro de família no documento. Essa hierarquia que eu tenho que obedecer. Então ele traz todos os pais. Se você minimiza aqui, dá para ver mais claramente isso. São os elementos de pai que ele trouxe. Com todo o conteúdo, né? Se eu pedir dentro de família o pai, dentro de pai o filho, todos os elementos filho. Independente do pai deles. Ó. Filho para todo mundo. Agora eu quero fazer um dados query. Família pai. Entre colchetes você cria um filtro. O meu filtro é o atributo nome é igual a Aguinaldo. Desse pai, que o atributo nome é Aguinaldo, qualquer pai chamado Aguinaldo, ele vai trazer os elementos filho.
uma coleção de filhos do Aguinaldo. Tá aí, ó, Bruno, Netinho e Pedro. Agora eu quero dados query, família entra em pai, do pai entra em filho, onde o nome do filho é Netinho, atributo nome igual Netinho, barra ponto ponto. Ponto ponto significa nível anterior. Então ele vai achar o filho Netinho, vai subir um nível para o pai e vai trazer o pai do filho Netinho. E é lógico que o pai do filho Netinho é o nó todo, com o conteúdo. Tudo bem? A gente vem aqui. Eu vou buscar da família o pai. Entro no filho, busco o nome Netinho. Subo um nível e busco o elemento filho dele. Somente os elementos filho do pai que tem um filho Netinho. Você pode ver que o nó pai ele não trouxe agora. Ele trouxe somente nós de filho. Agora, família pai, onde filho tem idade 16, atributo idade do filho é 16. Dentro do família pai. Quais são os filhos que têm idade 16? Somente o Netinho. Se você quiser fazer um teste diferente, vamos pegar aqui com a idade 15. Pronto, select idade 15. Eu tenho o Pedro, que tem 15 anos, e o Helder, que tem 15 anos. Independente de quem seja o pai deles. Eu quero, dentro de família, o pai, que tem um filho com idade 16, ponto, ponto. Então, eu quero os pais que têm filhos com idade 16. É o Aguinaldo. Se eu fizer a mesma coisa... Opa. Ctrl F4. Sobe um aqui, Ctrl C, Ctrl V. E vou procurar pais que tenham filhos com idade 15. Olha lá, o Aguinaldo tem um filho com 15 e o Fernando tem um filho com 15 também. Tudo bem, hein? Outra coisa. Eu quero dados query. Entro em família, entro em pai, entro em filho, pesquiso o atributo idade menor ou igual a 18, volto para o pai. Então, pais que tenham filhos com idade menor ou igual a 18. O Aguinaldo e o Fernando. Os dois têm filhos com idade inferior a 18 anos. Aqui agora, eu vou usar aquela expressão flower. Dados query, e entre aspas, ele é uma string, entre aspinhas, né? Para cada i, elemento item, $i, $x, $p, qualquer nome que você queira dar. Para cada item chamado de $i, dentro de família pai, ou seja, para cada nó pai que eu achei, returne um elemento novo de XML, onde eu tenho o pai, e o nome dele é, tá vendo que está entre chaves? Ele está processando isso. $i barra atributo nome. Então, nome igual a aspas, faz parte aqui da minha chave, do meu elemento, do elemento pai. Então, nome igual, abre e fecha aspas. Fecha o elemento. E dentro das chaves, o conteúdo dele. Do item, o atributo nome. Veja lá, eu mudei a saída. Eu não tenho mais o pai com todos os nossos filhos. Eu tenho só o elemento pai. Posso brincar mais um pouquinho. Para cada item dentro de pai, dentro de família, onde desse item pai, o filho tem idade menor ou igual a 18, retorne somente o nome do pai. O Aguinaldo e o Fernando. Você vê que você tem uma saída um pouco mais limpa, né? Tudo usando expressões flower. Aqui um dados query. Para cada item dentro de família pai, onde o filho tem sexo feminino, retorne o nome do pai. O Antônio e o Daniel. Tá aí. Uma outra possibilidade seria fazer um query para cada item dentro de família pai, ordenando pelo nome do pai, do atributo nome daquele item, do pai, e eu quero retornar o nome dele. O elemento pai com o atributo nome que for buscar no meu XML. Em ordem alfabética, Aguinaldo, Antônio, Daniel, Fernando.
Agora aqui, estou selecionando dados.query. Para cada item no família pai e filho, ou seja, para cada filho, ordenando pelo nome do filho, atributo nome do filho, tem arroba na frente, atributo, que não tem arroba, elemento. E eu vou retornar filho, o nome dele, como atributo, buscando o atributo do item, e a idade, o atributo da idade do filho. From família. Tá aí, ó. O filho, nome Aguinaldo, idade 48. Nome Bruno, idade 21 e por aí vai. Ordenando por nome do filho. O legal é que você não tem a informação do sexo, você limpou o XML. Agora, e muitas vezes, você vai trabalhar agora com value. Eu preciso ler o conteúdo de um nó. O meu value, ele recebe duas strings. A primeira é a pesquisa, a expressão, e a segunda é o formato de destino. Então, família pai, atributo nome, primeiro atributo nome que eu achei. Transformei isso para ele vai achar mais. É o Antônio. O primeiro pai que existe no XML. O segundo pai que existe no XML, índice 2, é o Aguinaldo. Posso trazer agora em colunas, né, dado value, família pai filho, atributo nome, primeiro que ele achou, convertendo para varchar de 50 como nome. Família pai filho, campo sexo, primeiro que ele achar, char de 1. E é o sexo da pessoa, já tipado, né? Família pai filho, atributo idade, primeira idade que ele achou, para inteiro. Quando você vem, olha lá, estou na forma de tabela. Aqui embaixo, eu estou usando um pouquinho a função nodes. A função nodes, ela me permite fazer percurso nos nós e devolver tabela. O nodes, na verdade, ele retorna para você o quê? Uma tabela derivada lá, derived table T. Por que ele colocou o nome T? Porque eu falei, ó, como eu pesquisei os nós pai dentro de família, imagino que a tabela derivada T tem um campo pai, cada pai. Como que você faz para fazer join da tabela com uma função que retorna a tabela e tem parâmetro? Você usa cross apply. Então, seleciona da minha função aqui, da minha tabela derivada, t.py.query, todos os itens. From família, fazendo cross apply para esse nodes. Olha lá. Em vez de ter uma linha só de XML, eu tenho várias linhas, uma para cada pai. Olha aí. Aqui é o pai Antônio, aqui é o pai Aguinaldo, aqui é o pai Daniel, por aí vai. Beleza? Estou criando aqui, usando nodes, uma tabela derivada, família pai e filho. Então, tabela T, que tem um campo filho. Estou buscando de ter filho query, elemento atual. Olha lá, cada filho numa linha. Quero buscar dados nodes, família pai e filho com idade menor ou igual a 18, st filho, e buscando os filhos. Todos os filhos que têm idade menor ou igual a 18. E aí, vou buscar em família pai e filho, vou chamar de dados o campo, tdados, e eu vou fazer tdados value, o atributo nome, o atributo idade, o atributo sexo convertidos para esses nomes. Tudo bem? Então, converti os atributos para um tipo de dado específico, já dei um alias para cada coluna, e olha que legal. Você sai do XML e volta para a tabela. Tudo aquilo que você fez no for XML, auto, how, explicit, PF, você está desfazendo aqui, você está fazendo o contrário. Olha só, família pai e filho. Eu quero, por exemplo, navegar na estrutura, né? Elemento anterior, nome. Eu estou pegando cada filho, então, tdados value do filho, sobe um nível pai, nome do pai. Então tá ali, ó, varchar de 50, o resto é igual.
eu, além do nome do filho, eu tenho o nome do pai também. Tudo bem até aí? Agora a gente vai brincar um pouquinho com manipulação de XML. Insert, update, delete de nós, né? Vou criar uma tabela currículo, CV. Tem o código inteiro e tem mais um dado CV em XML. Eu vou inserir conjunto de dados aqui. Só para você entender, eu tenho dados pessoais com atributo nome, edito conteúdo. Você pode ver que é um conteúdo completo de XML, né? Um documento. Eu tenho nó treinamentos, tem curso 2778, 6231, 32, 74, 75, 76, 77, 78 e os SQL da vida. Tem graduações que ele fez. Ele fez faculdade de corte e costura, faculdade de funilaria e pintura, fez FATEC e fez aqui uma pós-graduação na faculdade de forno fogão, FAFOFO. Tá aí. Ele tem alguns cargos que ele já trabalhou nessa empresa que ele está hoje. DBA Júnior, depois Pleno, depois Sênior, depois o Godmode. O Godmode é aquele cara que faz tudo, um pouquinho. E você vê que o salário dele aumentou muito, né? De 1.000 para 1.100, para 1.200 para 1.210. Inseri o dado. Se eu selecionar asterisco from CV, eu tenho o meu XML. Não é o que eu quero brincar de manipulação de dados. Então vamos lá. Eu tenho agora update CV, setando. Vamos lá. O dado CV, que é a minha coluna. Ponto modify, query, value, modify, tudo case sensitive, tudo minúsculo. Não funciona em maiúsculo. E a string que tem de manipulação. Manipulação, parece Lula, né? Manipulação do dado. No meu caso, estou inserindo esse nó, curso nome 6234 SQL Server 2008, dentro de dados treinamentos 1. Ele vai achar o primeiro treinamentos que tiver na coleção. Então, treinamentos. Isso aqui seria o graduação 1, graduação 2, graduação 3, cargo 1, cargo 2, cargo 3. Para baixo aqui deve ter um cargo 4. Então, treinamentos 1 é esse cara aqui. Tudo bem? Então, estou inserindo aquele nó into dados treinamentos 1, onde o currículo é 1. Lógico, né? Vai que tem uma série de currículos, eu estou alterando um só na tabela. Se eu der um select asterisco from CV, você pode ver que o teu 6234 foi inserido no final da lista de conteúdo de treinamentos. Ele pegou o primeiro treinamento, dentro da coleção do elemento, ele colocou na última. Tudo bem? Fecha aqui. Agora eu quero fazer o quê? Eu quero fazer o insert do curso nome 6235, SQL Server 2008, depois de dados treinamentos, curso, tem um curso específico para ele colocar o elemento curso depois, onde o curso nome é 2778, SQL Server 2008. Então o que ele vai fazer? Ele vai achar um elemento curso com atributo nome 2778, vai pegar o primeiro elemento aqui nas chaves, nos colchetes, e vai inserir depois dele aquele nome 6235. Vou selecionar o dado. Fiz. Tá aí. Você vai ver que depois do 2778, eu tenho 6235 agora. 2778 na linha de baixo, 6235. Fechei aqui. Faço de novo outro update. Modify com o quê? Inserindo 6236 before, antes do treinamento que tem o nome 2778. O currículo 1. Você não vou explicar que é a mesma coisa, só mudou de after para before, né? E você vai ver que o 6236 entrou antes do 2778. Cadê nós? Olha ali, ó. Se eu conseguir só riscar aqui, ajuda, viu? Pronto. 2778. After, 6235. Before, 6236. Treinamentos 1, into, na última posição, 6234. Ctrl F4. Agora, estou fazendo um update nele.
Update CV, set dados CV, modify, replace value of. Estou procurando dados treinamentos curso, onde o atributo nome é 6236, acessando o atributo nome, o primeiro que ele achar, com 6236, SQL Server 2008, Reporting Services. Estou renomeando o treinamento. Tudo bem? Deu ali. Selecionei. Você pode ver que ele achou o 6236 e fez lá o rename dele. Fechou mais um. E aí, um update fazendo um delete. Estou fazendo o que aqui? Deletando todo o cargo que está dentro de dados. Você pode ver que não tem o cargo 1, o cargo 2, nada. Todo o cargo que estiver dentro de dados. Ops. Vamos lá ver. Olha lá, sumiu o cargo. Depois de graduação você tinha o cargo DBA Júnior, Pleno, Sênior, Gold. Beleza? E aí, quando você quer fazer um filtro, vou fazer um modify para delete, de dados ele entra em graduação, procura atributo nome igual a corte e costura. Fui lá e deletei.